Bom, pessoal, de volta aqui no canal do Sr. Money. Na noite dessa segunda-feira eu esperei terminar o jogo entre América e Vasco em Belo Horizonte para gravar esse vídeo e acabou acontecendo o que a gente imaginava que fosse acontecer antes de a bola rolar. Mas quando a bola começou a rolar, tudo que a gente imaginava que pudesse acontecer, de repente poderia não ter acontecido. Não deu para entender? Eu vou explicar melhor. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu novo canal, se inscrevam, dê seu like, acione o sininho, que é muito importante para fazer esse canal crescer. Eu peço para vocês, se inscrevam, não custa nada, vai lá, se inscreve. Dê o like, é muito importante para fazer o canal se propagar no YouTube. E também acione o sininho para você ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Como é o caso desse que eu estou fazendo agora, neste momento. Gente, é o seguinte... Quando o jogo não começou e o Vasco, que vinha de duas vitórias estrondosas, excelentes, 4-2, duas vitórias não, duas goleadas, né? 4-2 no Fluminense, 5-1 no Coritiba, a gente imaginava o quê? Vai pegar o América, que é um time que está lá embaixo, penúltimo colocado no campeonato, mesmo jogando em Belo Horizonte, o Vasco vai amassar, vai passar o trator no time mineiro e vai ganhar. Mas não foi o que aconteceu. No primeiro tempo, só deu América. Bola na trave, o goleiro Léo Jardim fazendo defesas excelentes, inclusive saiu do jogo como um dos melhores atletas da partida. E o América deixou escapar a oportunidade de fazer um gol e sair na frente. E virar o primeiro tempo, ir para o vestiário, descansar, vencedor momentaneamente da partida. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro Maidana, de maneira irresponsável, porque não havia necessidade nenhuma de fazer o que ele fez, né? Até porque o jogador, o Vegete, o atacante do Vasco, estava ali na linha lateral, em frente ao banco de reservas do América. O Maidana, o que ele fez? Ele foi lá e deu um soco, usando aqui o antebraço, no rosto do atacante argentino. Obviamente, o VAR viu, chamou o Ramon Abate Abel, o árbitro da partida, ele foi lá, olhou e não teve que fazer. Cartão vermelho. Acabou. Justa expulsão, correta expulsão, não há o que reclamar. Depois da partida, o Juninho, jogador do América, saiu reclamando, dizendo que vão arrumar um jeito do Vasco não cair. Não tem nada a ver, meu velho. Você tem que chamar a atenção do seu companheiro. A torcida do América tem que chamar a atenção do Maidana. O Fabian Bustos tem que fazer o mesmo, porque de maneira irresponsável, ele, Maidana, jogou no lixo a oportunidade do América ganhar uma partida que, no primeiro momento, ninguém imaginava que pudesse acontecer. Mas o que se viu no campo no primeiro tempo, 11 contra 11, foi o domínio praticamente total do América em relação ao Vasco. Bom, aí veio o segundo tempo. O segundo tempo veio e com o jogador a mais, o Vasco da Gama se lançou para frente. De maneira correta, o Ramon fez as modificações, posicionou o time lá na frente e o Vasco amassou o América. Mandou bola na trave, o goleiro Fernando Miguel fez ótimas defesas também. E no finalzinho da partida, né, aos 45 do segundo tempo, tinha mais 7 minutos de acréscimos, iria a partida até 52 minutos. Numa bola parada, o cruzamento veio da esquerda, o Jair, aquele mesmo que jogou no Atlético Mineiro, que hoje não joga bem no Vasco, inclusive está amargando o banco de reservas, entrou durante o jogo, ele desviou a bola de cabeça e fez o gol da vitória do Vasco da Gama. Com esse resultado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. Algo que não acontecia desde a 7ª rodada desse campeonato. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a classificação? Vamos lá. Olha aí, o Vasco então agora eu estou colocando só a classificação dos times que estão brigando lá embaixo, tá? O São Paulo está em 14º com 28, mas eu não acho que o São Paulo vai correr isso não, por isso eu não coloquei. Então vamos lá, Vasco, 15º colocado agora, vai a 26 pontos, e vocês estão vendo ali que ele ganhou 3 posições com essa vitória. O Goiás se mantém na 16ª colocação, com os mesmos 26 pontos do Vasco, só que ele tem um saldo negativo, ele perde ali no número de vitórias, porque o Vasco já tem 7 vitórias. Tem os mesmos 26 pontos do Goiás, mas tem 7 vitórias. O Bahia vem na sequência com 25 pontos, aí aparece o Santos, o Bahia perde 2 posições, e o Santos perde 1 posição, porque o Bahia estava fora da zona de rebaixamento. Ele estava em 15º, e do 15º ele pulou para o 17º, ele cai para o 17º em função da vitória do Vasco.
E o Santos perde uma posição. Ele era 17º e pulou para o 18º, com 24 pontos ganhos. Aí lá embaixo aparece o América com 17 e o Curitiba com 14, praticamente rebaixados, embora exista ainda muita competição pela frente. Então é isso, gente. 15º, Vasco, 26, saindo pela primeira vez da zona do rebaixamento depois da 7ª rodada. Goiás, 26 também, mas perde no número de vitórias, 7-6 para o Vasco. Bahia, 25, Santos, 24, América, 17, Curitiba, 14. Bom, voltando aqui à nossa conversa. Qual é a ideia da nossa conversa agora? O Santos vai jogar com o Bahia, vai jogar contra o Vasco, domingo próximo na Vila Belmiro. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde, vai ter o corredor de fogo, a torcida vai apoiar, está liberada a presença de torcedores, os ingressos começam a ser vendidos nessa terça-feira. É muito importante que o torcedor compre o ingresso e que vá ao estádio. Agora, tão importante quanto ir ao estádio é apoiar o time e saber torcer. O que significa saber torcer? Pressionar sem ser selvagem, entendeu? Animais nas arquibancadas. O que significa isso? Jogar a coisa no campo. Não se pode fazer isso. O Santos já perdeu os jogos, e esse jogo, inclusive, o Santos está fazendo com torcida, porque ele conseguiu reverter momentaneamente uma situação no STJD, porque essa partida não era para ter torcida. Não era para ter torcida. O que é torcer de maneira inteligente? É pressionar a arbitragem, vaiando, gritando, enfim, intimidando. E os jogadores adversários também. A mesma coisa. Isso é saber torcer e, consequentemente, empurrar o Santos e os seus jogadores, óbvio, à vitória. Aplaudir sempre, estar ao lado do time, carregar, embalar a equipe, como vem acontecendo nos últimos jogos. Tá? O comportamento da torcida em relação aos jogadores do Santos não me preocupa. O que me preocupa é em relação a não saber se comportar dentro do campo. Tá? Bom, então, dito isso, vamos dar mais uma olhadinha na tabela de classificação? Vamos lá. Veja só. Então o Vasco tem 26 e o Santos tem 24. Se o Santos vencer o Vasco da Gama, ele vai a 27 com os mesmos números de jogos, hein? Ambos têm 25 e domingo, 24 e domingo chegam a 25. Então o Santos pula para 27, entendeu? 27. O Goiás vai jogar contra o Botafogo no Rio e o Bahia também fora de casa vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo está de mal a pior, a gente sabe muito bem disso, está com o astral lá embaixo, perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo, mas o Flamengo não está nesse momento na zona de rebaixamento, da zona da Libertadores. Ele tem que ganhar esse jogo. Então digamos que dê a lógica nessas duas partidas. O Botafogo vença o Goiás e o Flamengo ganhe do Bahia. Então o que a gente vai ter? O Santos com 27, Vasco com 26, Goiás com 26, Bahia com 25. E o Santos saindo da zona do rebaixamento depois de muito tempo e ocupando o 15º lugar na classificação. Então, gente, a vitória do Vasco foi muito importante para o time carioca, para o time Cruz Maltino, para os seus torcedores, que fizeram uma festa linda na Independência. Os torcedores do Vasco tomaram conta das arquibancadas do estádio em Belo Horizonte e o torcedor está eufórico. É a terceira vitória seguida. Fluminense, Coritiba e também agora o América. Isso faz com que o time saia da zona do rebaixamento. Mas só está nas mãos do Santos. Só. Se o Santos fizer a parte dele, ele consegue se livrar. Aí você vai perguntar para mim, mas senhor Mani, será que o Santos consegue? Ninguém tem essa resposta. O que eu imagino que possa acontecer? Que o Santos venha jogar contra o Vasco da mesma maneira com que ele jogou contra o Bahia em Salvador. O que quer dizer isso? Se impondo. Se impondo. Do começo ao fim do jogo. O Santos saiu atrás contra o Bahia. Virou. Se por um acaso acontecer isso contra o Vasco, domingo na Vila, que a torcida continue apoiando. Que os jogadores tenham forças mentais, que tenham alma, coração, sangue na veia para virar um jogo. Ou se tiver que 0-0 para fazer um gol da vitória, como o Vasco fez nessa partida contra o América. Que saia no fim do jogo. Que saia no fim do jogo. Mas é preciso ter coração. É preciso ter alma. É preciso ter vergonha, caráter competitivo.
Isso foi mostrado no jogo contra o Bahia. Se o Santos mostrar a mesma determinação nessa partida de domingo contra o Vasco, na Vila Belmiro, repito, 16 horas, o Santos tem condições de ganhar. Tem condições de ganhar. Até porque o Vasco, do primeiro tempo contra o América, foi uma decepção. Não foi o mesmo Vasco da partida contra o Fluminense e nem contra o Curitiba. E o Vasco só se sobressaiu, se sobrepôs ao América no segundo tempo porque teve um jogador a mais. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: o Vasco está bem, sai da zona de rebaixamento, está no 15º lugar agora, mas o Santos tem condições de ganhar. Até porque vem embalado por aquela partida contra o Bahia, estará ao lado do seu torcedor, na sua casa, no seu habitat, e possivelmente vai se sentir muito mais à vontade do que o Vasco da Gama, que vai jogar num campo fora de casa, né? No campo do adversário, enfrentando toda a torcida adversária. E a gente sabe que a Vila Belmiro, embora seja pequenininho, ela é um caldeirãozinho, ela pressiona, e o Santos tem que se aproveitar disso. Então, o Vasco vence, sai da zona de rebaixamento, mas ainda tudo continua nas mãos do Santos. Basta, repito, uma vitória contra o Vasco no domingo, que o Goiás não vença, perca para o Botafogo no Rio de Janeiro, e o Bahia também perca para o Flamengo no Rio de Janeiro igualmente. Se isso tudo acontecer, o Santos, domingo à noite, vai dormir fora da zona do rebaixamento.